Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao estudo de mais um capítulo do livro Opinião Espírita. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Vai ao ar pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Hoje vamos estudar uma página de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. E ele utilizou como texto base o Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do capítulo 56 é Amor Onipotente. E ele utilizou o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 12 se intitula Motivos de Resignação. Este item é um item elaborado, composto pelo nosso codificador Allan Kardec. E aqui ele vai nos dar motivos para a resignação, para a aceitação, para a superação, para o melhor conviver perante a sociedade, perante nós mesmos, perante o que a vida tem nos apresentado. Há muitas coisas que estão em nossas mãos, há muitas coisas que nos cabem, há outras que fogem do nosso escopo, foge da nossa livre vontade. Há coisas que dependem do nosso determinismo, do nosso idealismo, e há coisas que dependem do alto, como Jesus mesmo nos afirmara: nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai, que está nos céus. Então, em torno deste contexto, diz Allan Kardec: pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compreensão que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Aqui, Allan Kardec utilizou como base para o seu raciocínio a ideia evolucionista do Espiritismo. O que isso significa? Que nós estamos em constante contato com a evolução. A evolução intelectual, a evolução sentimental, a evolução espiritual, a evolução dos modos e da forma de nos comportarmos em sociedade, tudo está sujeito à evolução. Porém, a evolução pessoal, ela se dá diferente da evolução a nível intelectual. O pessoal, temos que lidar com grandes opositores que estão intimamente. Quando vem uma dificuldade, uma dor, um conflito íntimo, um problema psicológico, é muito comum eu estar preparado para culpar alguém. Eu estar preparado para me revoltar com aquela situação. Por que eu? Por que com a minha família? Por que na minha casa? Tem tantas pessoas aí de má índole, tem tantas pessoas que não são de bem, tem tantas pessoas que plantam a iniquidade, plantam o desamor, plantam o desequilíbrio, e eu tive uma vida toda reta, uma vida toda fui uma mãe de família, fui um pai de família, fui um bom filho, por que comigo? São questionamentos válidos. Porém, quando eu conheço o Espiritismo, eles perdem a finalidade. Cada um de nós somos únicos. A minha história pode se assemelhar à sua. Assemelhar não pede igualdade. As escolhas que eu fiz, os caminhos que eu percorri e os pedidos que eu elaborei no plano maior antes da minha reencarnação. As minhas lutas podem ser uma expiação. Por expiação, nós podemos compreender, expiando aquele passado dos desacertos do ontem. Então eu prejudiquei imensamente uma família,
muitas vezes, numa vida futura, eu tenho a oportunidade de reencarnar no meio daqueles mesmos que eu prejudiquei. É uma expiação. Eu prejudiquei financeiramente muitas pessoas. Quantas vezes eu não tenho um revés financeiro? Eu sempre ali preocupado com o dia de amanhã, eu sempre fazendo contas e de repente veio daqui, veio dali, quando eu me vi, um revés financeiro. Muito provavelmente pode ser uma expiação do ontem. O meu pai, por exemplo, já entra no campo da expiação também dos seus olhos. Um dos olhos do meu pai é cego, o olho esquerdo. E aí vem o doutor Adroaldo, o benfeitor da casa, e explica que foi pelos abusos do passado. Então a expiação é a bendita oportunidade que nós temos perante a lei divina, perante o próximo e perante a nossa consciência de irmos quitando aquelas parcelas de séculos a fio de desacerto e desamor. Por provas, nós podemos compreender os pedidos que elaboramos no plano maior. Eu quero provar o meu orgulho, eu quero provar se eu venci o meu egoísmo, eu quero provar se eu venci a minha vaidade, eu quero provar perante a minha consciência se eu já consigo amar, se eu já consigo perdoar, se eu já consigo tolerar. Então eu peço para vir com essa dificuldade, com aquela pessoa em determinado local, para despertar as possibilidades que estão no meu íntimo. Eu peço essas oportunidades para vir. É fácil? Não é fácil. Nem a expiação e nem a aprovação. Mas é uma oportunidade que estamos tendo de superarmos o nosso ontem. Não teremos o perdão divino simplesmente pedindo perdão a um sacerdote, a um dirigente espírita, a um pastor da igreja evangélica. Nenhum chefe religioso pode absolver ou condenar ninguém. Nós não temos essa autoridade, nem moral e nem uma autoridade ortogada pelo plano maior. Olha, eu te perdoo. Olha, você está condenado. Nós não temos isto. Então aquela ideia que a igreja nos apregoou do perdão, da confissão auricular, daquela história toda que nós respeitamos, mas aquilo não tem finalidade nenhuma. Se eu sou uma pessoa que cometeu a vida toda a iniquidade, não é porque eu vou pedir perdão a Deus no meu último suspiro que vai estar tudo quitado o que eu fiz. Não é porque eu errei a semana toda que eu vou diante de um sacerdote, confesso tudo o que eu fiz, ele fala, meu filho, você se arrepende? Me arrependo, tá perdoado. Aí eu erro mais a semana toda, ela toca a semana que vem. Olha, respeitamos, porque já fizemos parte da igreja no passado também. Mas isso, do ponto de vista espiritual, não traz benefício. Se trouxesse, a confissão auricular trouxesse, nossa, os católicos seriam os mais perfeitos do mundo. Porque toda semana está ali confessando, e confessa aqui, confessa ali, confessa colar, e é incentivado por esse perdão a errar na semana de novo. Porque sabe que no outro dia vai conversar com o sacerdote, vai ficar condoído com a nossa dor, com a nossa dificuldade, e vai nos perdoar. Não existe isto. Nós temos que ter ciência que a lei divina não ortoga a nenhum humano o poder de perdoar, de absolver, de condenar, de censurar, nada. Quem vai nos perdoar ou quem vai nos acusar são as nossas próprias ações frente ao agravo ou as ações benditas que fazemos perante o próximo, perante a família, perante a lei divina. Aí sim, nós vamos poder escolher os caminhos que nós estamos percorrendo. Do contrário, então os motivos de resignação. Hoje nós compreendemos a dificuldade. Hoje nós compreendemos as lutas. Hoje nós compreendemos as adversidades que nos rodeiam. Hoje nós temos os olhos para ver que nem tudo está perdido. Ah, minha vida é isso, a minha vida é aquilo, aquilo outro. Pera lá. Por mais difícil que seja a minha vida, eu sempre me recordo daqueles ensinamentos espíritas. Ninguém carrega uma cruz a qual seus ombros não podem suportar. Por mais que a nossa cruz esteja pesada, por mais que eu esteja cansado, por mais que eu esteja fatigado, eu sempre tenho o apoio da espiritualidade.
Porém, na maioria das vezes eu não me associo a eles porque é preferível reclamar do que enfrentar as dificuldades. A maioria das pessoas prefere parar, se colocar como vítima, se colocar como coitado, se colocar como um esquecido de Deus do que falar assim, Senhor, eu vou enfrentar esse problema de frente. De cada 10 pessoas, 2, 3, 4 enfrentam de frente. Mas pelo menos 6 preferem se curvar porque é mais fácil ser o coitado, é mais fácil ser o sofrido, é mais fácil ser o que gera piedade nos olhos dos outros. Em torno disto, nós vamos ver um pouquinho Emmanuel nos falando amor onipotente. Diz o benfeitor de Chico Xavier. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostrarão, a alma na provação, muitos acreditarão que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste, ignoto, clarão que te impeliu à trilha da esperança, laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda, a que te arrojaste, irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre, em desprezo público. Entretanto, ao te respirares, no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Belíssima, belíssima introdução do grande escritor Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier. Então aqui ele nos fala de alguns pontos capitais da nossa vida. As horas atribuladas da crise, a enfermidade ou as enfermidades, as tentações, a queda. Eu estou passando por um momento da gravação, sempre eu gravo alguns meses antes o vídeo que vai posterior ao ar, e neste momento meu avô está internado, há mais de uma semana já, e com um quadro muito grave, com um quadro já 93 anos, com problemas em várias localidades do corpo, o que é natural para uma pessoa da sua idade. E eu, nessas reflexões que tenho feito comigo, tenho analisado muito, não é? Na qualidade de neto, como eu estou sendo com o meu avô? Como eu tenho me comportado frente a um senhor que há 30 anos atrás, quando eu reencarnei, não media esforços em me auxiliar. Na altura que eu reencarnei, passado 2 anos, veio a minha irmã. E a minha irmã nasceu prematura. Então ela precisou de alguns cuidados especiais da minha mãe. O meu pai trabalhava o dia todo. Na altura morávamos em Campinas, tanto eu quanto ela nascemos lá. E a minha mãe não tinha como cuidar dos 2 filhos ao mesmo tempo, pelos cuidados especiais que a minha irmã naquela altura precisava. Há 30 anos atrás nós não tínhamos os recursos para as crianças que nasciam prematuramente como temos hoje. Hoje temos facilidades, medicamentos, tratamentos, um monte de coisas que na altura nós não tínhamos. E eu me recordo que o meu avô vinha, me pegava, me levava para Pouso Alegre, onde ele e a minha avó moravam, e eu passava a semana com eles. Aí no final de semana meu avô vinha, me deixava, aí no início da semana me levava de novo.
E nessa altura eu adorava andar de ônibus. Então conta minha mãe que ligava para o meu avô e eu falava, ó, avô, vem de ônibus. De carro ele levaria pouco mais de 1 hora. De ônibus eram 3 horas para ir, 3 horas para vir. Nunca meu avô reclamou. Ia, me pegava, me levava. E aí eu tenho, nesses momentos em que um familiar está no leito de dor, a gente passa a ficar mais sensível, porque é como se a vida passasse esses 30 anos num relâmpago. E eu imaginando, não é? Se fosse eu hoje, esse sacrifício, lá vim, deixar a família, pegar o recurso, fazer isso, fazer aquilo, será que eu também faria com o mesmo amor que nos fez? Esse tipo de indagação nos ajuda a ver como nós somos como seres humanos. Porque queremos sempre o melhor do próximo. Eu quero atenção, eu quero amor, eu quero recursos, eu quero ser reconhecido, eu quero ser abraçado, eu quero ser acariciado, mas eu não quero fazer nada disso para o próximo. Hoje nós vivemos numa época que o amor está tão ausente dos lares, das amizades, hoje tudo é tão superficial, até uma relação familiar, até uma relação pai e filho, filho e pai, é uma relação tão maquinal que nós vemos com muita tristeza. Então eu passei esses últimos dias não triste, porque é da lei da natureza que ele vai retornar para o mundo espiritual. E nesses últimos 12, 13 anos, em que eu faço palestras fora de Itapira, o meu avô sempre esteve comigo. Então, fomos para boa parte do estado de São Paulo, parte de Minas, parte de Goiás, tudo que era envolto que podia ir de carro, parte do Mato Grosso, tudo que era envolto e podíamos ir de carro, meu avô foi. De avião, às vezes que eu fui, que eu convidei, ele não queria ir porque ele tinha medo de voar. Tem, né? Ninguém perde. Tem medo de voar. Então, meu avô não ia de avião por conta disso. Com um sorriso. Por onde ele passou, que ele ficava nos livros para mim, sempre fazia amizades, conversava, uma conversa boa, uma conversa sadia, uma conversa que no final dela você sempre pegava uma lição. Não é hoje esse vazio que a gente tem visto na atualidade, que você conversa, terminou a conversa, não agregou, foi nada. Se você conversasse e não conversasse, você ia ficar no empate. Então eu tenho meditado muito nesse amor onipotente que Emmanuel nos fala. Então, quando um familiar está enfermo, quando um familiar retorna ao mundo maior, quando uma situação qualquer mostra o revés da nossa vida, nós percebemos quem verdadeiramente nos ama. Nós percebemos verdadeiramente quem está do nosso lado pelo que nós somos ou pelo que nós temos. Quantas mulheres não abandonam seus maridos porque perderam o emprego e não podem dar a elas o padrão de vida que elas tinham? E vice-versa. Quantas pessoas não abandonam quando a companheira ou o companheiro, por algum acidente, ficam aleijados? Temos visto de tudo na Terra. Pensamos sempre em nós em primeiro, depois no próximo. Depois no próximo, quando dá no próximo. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso, eu venho com aquelas desculpas, não tenho tempo, não tenho dinheiro, a minha família em primeiro lugar, aquelas coisas que estamos habituados. Só que daí chegamos no mundo espiritual, lá estaremos desnudos dessas desculpas, porque é como se uma tela de cinema estivesse na nossa frente, vai mostrar assim, você está alegando falta de tempo? Mas aqui está na sua ficha reencarnatória que por dia você ficava tanto tempo na frente de uma televisão, tanto tempo na frente de um celular, tanto tempo conversando num aplicativo e que não levou a lugar algum. E aí, nós vamos falar o quê? Mas vamos continuar com Emmanuel. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável,
experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvem o dia, pensa em Deus, o amor onipotente, que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo, a justa solução. Deus, o nosso Pai Criador, Jesus, o nosso Mestre e amigo, eles não nos desamparam em momento algum. Muito pelo contrário, eles estão sempre ao nosso lado, nos incentivando na prática do bem. Eles estão sempre ao nosso lado, nos apoiando, nos mostrando o caminho, conduzindo-nos ao bom combate, com palavras, com abraços espirituais. O nosso grande problema é querer que os outros tirem as nossas dificuldades, as nossas dores. E não há como ocorrer isto. Cada um de nós tem que estar no autocontrole da sua jornada. Por mais que eu queira que uma pessoa tire a minha dor, ou por mais que eu queira remover a dor de um filho que tanto amo, é dele aquela dor, é minha aquela dificuldade. Se eu não aprender a lidar aqui, tem pessoas que estão imaginando que no mundo maior conseguirão. Também não conseguirão de um dia para o outro. É o trabalho, é o esforço, é a compreensão, é verdadeiramente abraçarmos o Cristo, sem esperarmos do Cristo nada além do que Ele pode nos oferecer. Mas vamos continuar com Emmanuel para concluirmos o capítulo de hoje. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nolo revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importes se alguém lhe negue a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudestes encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Fantástico essa conclusão de Emmanuel. Eu posso tirar de entendimento desta mensagem que o caminho está em nossas mãos. Os motivos de resignação é o filho ingrato, é a mulher ciumenta, é o pai alcoólatra, as dificuldades que nos chegam e que a sublimidade da vida se encontra em passarmos por cada dificuldade com amor e com carinho. Estamos encerrando mais um capítulo do livro Opinião Espírita, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ampare e até o nosso próximo encontro.